boa noite, oficialmente, a todas e todos. Essa aula de hoje vai ser sobre militares e milícias, mas antes eu quero comentar, deixa eu ver se tem alguém entrando. Antes eu quero comentar sobre esse gráfico que eu havia falado na aula passada, do grupo de pesquisa do qual a Flávia, que está aqui, faz parte. Esse gráfico foi feito pelo Rafael, que hoje faz mestrado aqui no Departamento de Ciência Política da USP, com o professor André Singer, e vocês podem ver, essa é a posição do empresariado sobre o governo Dilma, considerando as declarações dos empresários no valor econômico. Vocês podem ver aí um giro em 2003, no meio do ano de 2003. Coincide exatamente com as manifestações de junho. E, como eu falei na aula passada, não existe... 2013. 2013. O que eu falei, Flávio? 2003. Desculpa. 2013. Isso coincide com as manifestações de junho. Essa é uma evidência interessante, e, como eu falei, não existem pesquisas empíricas que expliquem exatamente o que aconteceu, o que foi que impulsionou essas manifestações, mas isso corrobora esse argumento de que houve uma guerra híbrida. Então, esse é o gráfico que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa foto que ilustra, ela é interessante porque aí tem os militares, tem também uma imagem de regozijo, e também tem o filho do presidente, que é o Flávio Bolsonaro, que é uma figura central em relação a um dos aspectos da aula de hoje. Bom, tem uma expressão que eu conheci há pouco, que é duas expressões que não tem muito tempo que eu conheci, mas que elas são bem ilustrativas e que têm sido usadas por vários autores. O processo de milicianização e o processo de militarização, que são processos diferentes, mas que terão uma interface que a gente verá. O processo de milicianização é o processo de crescente influente das milícias e da ideologia das milícias. E o processo de militarização é esse movimento cada vez maior da participação de delegados, de policiais, de cabos, bombeiros e membros das Forças Armadas na política institucional. Nós vamos tratar desses dois temas hoje. E vamos começar pelo tema da militarização. E o marco para isso, para a relação disso com o governo Bolsonaro, é esse evento em 2014. Isso aqui, esse episódio foi o Bolsonaro chegando na formatura dos cadetes da AMAN, que é a Associação Militar dos Agulhas Negras, e ele chega ali em 2014, ovacionado, líder, líder, líder. Isso foi um pouco depois da eleição que sagrou a Dilma Rousseff reeleita. E o outro marco da participação dos militares na campanha do Bolsonaro é que vários generais estiveram na elaboração do plano de governo do Bolsonaro. É interessante registrar também que em 2015, 2016, 2017, o Bolsonaro seguiu participando dessas formaturas dos Agulhas Negras. E em 2017, ele esteve já na primeira fileira com o general Mourão, o que leva o Pedro Lehner, que é o autor do livro O Brasil no Contexto de uma Guerra Híbrida, que é quem eu estou citando aqui, a dizer que não foi uma coisa de última hora o Mourão ser o vice do Bolsonaro. Então, em 2017, o Mourão estava na primeira fileira dessa formatura com o Bolsonaro, na primeira fileira de uma instituição
que é rica em simbologias que determinam a hierarquia, como as Forças Armadas. Nesse evento, em 2014, o Bolsonaro chegou a dizer: alguns vão morrer pelo caminho, mas eu estou disposto a, em 2018, seja o que Deus quiser, jogar esse país da direita. Ou seja, ele participa desse evento tão caro para a corporação dos militares em 2014, logo depois que a Dilma foi eleita, diz que em 2018, ou seja, nas eleições, ele está disposto a, custe o que custar, jogar o país para a direita. É um plano de governo. E isso, para o Pedro Lehner, representa o marco do ingresso dos militares na campanha do Bolsonaro. Os generais da reserva, Augusto Heleno, Oswaldo Ferreira, Carlos Alberto Santos Cruz, entre outros, participaram ativamente da elaboração do plano de governo de Bolsonaro, grupo esse que começou a ser formado a partir de 2017. Por quê? Por que se pergunta por quê? Não era tão óbvia a participação dos militares na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro não é nem um general. O Bolsonaro é um militar que foi colocado na reserva por ter cometido um ilícito. Então, o que explica isso? É isso um pouco que a gente vai tentar entender nessa aula. E o que ajuda muito a entender isso é a questão dos antecedentes ideológicos na formação das Forças Armadas brasileiras. Antes de ingressar nisso, vocês devem lembrar que o Santos Cruz era o general, ele tinha um dos ministérios centrais, e ele foi demitido por influência do Olavo de Carvalho. E isso levou a uma falsa ideia, isso está num artigo muito, assim, leiam esse artigo, está citado na bibliografia, é um dos capítulos de um livro chamado Militares na Crise Brasileira. E o autor coloca que esse episódio de um general demitido pela ala ideológica levou à falsa ideia de que existe um núcleo do governo, que é o dos militares, que seria o núcleo racional, e um núcleo ideológico liderado pelo Olavo de Carvalho. Sim, Eduardo da Costa Pinto é o nome desse autor que eu estou citando aqui. E, segundo ele, na verdade, é uma convergência entre esses dois núcleos. E pelos argumentos que eu vou expor para vocês aqui, eu acho que vocês vão concordar com isso também. O primeiro deles é o da doutrina da guerra revolucionária. O que é isso? A França, ela foi derrotada na Indochina, em 1950, e por conta da Revolução na Argélia, se desenvolveu no exército francês essa doutrina da guerra revolucionária. Ou seja, de que você tinha que a guerra, o conceito de guerra, ele deveria existir para enfrentar o comunismo e o ateísmo. E o essencial dessa ideia, que está no embrião também da ideia das guerras híbridas, é que não há distinção entre meios militares e meios não militares. Então, isso é muito focado, então, repito, na ideia de combater o comunismo, combater o ateísmo, combater os inimigos internos e não distinguir meios militares e não militares. Esse livro do Gabriel Bonnet, que dá origem a essa doutrina, Guerras Insurrecionais e Revolucionárias, ele foi publicado pela Biblioteca do Exército em 1958. Ele é um dos documentos que influenciam os militares no que veio a acontecer depois, 64 e 68. Essa é a capa do livro, vejam, publicado pela Biblioteca do Exército Editora. O general Meras Matos fez uma apresentação dessa publicação, e a guerra revolucionária a ser combatida é essa guerra interna, marxista-leninista, adotada por movimentos revolucionários. Então, esse inimigo interno deveria ser combatido. Isso ficou nítido no Brasil, e lendo, estudando para elaborar essa aula aqui, eu vi que vários autores falam isso, essa doutrina da guerra revolucionária,
ela embasou muito a decretação do AI-5. Por quê? Porque o AI-5 não só permitiu fechar o Congresso, proibiu o habeas corpus, mas ele deflagrou uma máquina de inteligência e de censura dentro dessa ideia de que os inimigos precisavam ser derrotados no campo das ideias. Então, daí que vem essa necessidade da suspensão dos direitos civis e da censura. Então, esse é um dos eixos desses antecedentes ideológicos. Antes de eu ir para o outro eixo, deixa eu ver o chat aqui. Ok. As aulas, ao final, elas vão ser publicadas no site no YouTube da FEFELESH. Bom, então, a segunda doutrina, doutrina não, na verdade, esses três eixos, eles se comunicam muito uns com os outros. É a do anticomunismo. Da onde vem? Isso nunca tinha me ocorrido, assim, eu fui atrás por causa do curso. Da onde vem o anticomunismo entre os militares? Porque não são todas as forças armadas no mundo que são conservadoras ou são anticomunistas. Então, de onde vem isso no Brasil? O marco, isso muitos autores falam também, é a intentona comunista, em 1935, que deu origem nas Forças Armadas ao que eles chamam de celebração anticomunista ritualizada e sistemática. Então, esse é um dos episódios. E o outro fator foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil teve aquela história, vai para qual lado, vai para qual lado, mas acabou ficando do lado dos Estados Unidos na guerra. E ali começa a grande influência dos Estados Unidos nas Forças Armadas brasileiras. Essa é uma influência que sempre existiu, porque considerando as potências do globo, o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos. Então, a gente sempre tem tudo, qualquer aspecto da vida que você pensar, tem uma influência grande dos Estados Unidos. Mas isso é um marco institucional nas Forças Armadas, de proximidade das Forças Armadas dos Estados Unidos com o Brasil. E o que acontece em 1944? A formação da Brigada Paraquedista. Vocês sabem, o Bolsonaro é paraquedista. Eu não tinha ideia da relevância disso. Mas essa brigada, e quem me deu esse toque, essa orientação, foi o Pedro Leiner, que é o autor desse livro, Brasil no Contexto de uma Guerra Híbrida. E eu conversei com ele para tirar algumas dúvidas exatamente para a elaboração da aula. E ele explicou que a Brigada Paraquedista ela foi formada com uma super influência da divisão aerotransportada americana. Foi formada em 1944. E o que aconteceu? Foi formada a centelha nativista, anos depois, uns 20 anos depois. E eu achei um texto, procurando, esse é um texto da própria centelha nativista. Qual que é a ideia deles? A centelha nativista é um grupo de paraquedistas, né? E eles falam, em 68, o país vivia em meio a turbulências, ações armadas promovidas por grupos terroristas, ou seja, os grupos de resistência à ditadura militar. E esses grupos foram determinantes para a decretação do AI-5. E os paraquedistas, então, em 69, no contexto do AI-5, eles fundaram um grupo nacionalista e não xenófobo chamado Centelha Nativista. Então, essa é a própria explicação deles para isso. Por que isso é relevante para o bolsonarismo? Porque o Bolsonaro é um paraquedista, vem formado nessa cultura, e vem dessa cultura, dessa centelha nativista, dessa organização, a expressão Brasil acima de tudo, que está que foi o lema de campanha do Bolsonaro. E é controversa essa expressão, porque ela copia um texto que seria a Alemanha acima de tudo, no contexto do nazismo. Mas é essa outra influência, a centelha nativista. E a terceira grande influência teórica é a do paleoconservadorismo. Bom,
Aí eu vou explicar para vocês o que é o paleoconservadorismo. Na década de 80, como eu falei para vocês, o Reagan foi eleito nos Estados Unidos, liderando esse movimento neoconservador, que uniu neoliberalismo, religião, moral, tradicionalismo e punitivismo. A gente tratou sobre isso na aula passada. O que acontece? E só ainda sobre o neoconservadorismo, é interessante que esse autor, enfim, esse movimento neoconservador que se comunica muito com o movimento que nós estamos vivendo na política do Brasil hoje e que se reinventou nos Estados Unidos na eleição do Bush, no Tea Party e na eleição do Trump. E é esse o nome atual desse movimento eu nem sei como falar, é alt-right, né? Que é essa super-direita. Bom, o que aconteceu voltando ao neoconservadorismo nos Estados Unidos? Em 1990, com o fim da União Soviética, eles se dividem. De um lado, ficam os neoconservadores propriamente ditos, que são os mais conhecidos, que é, por exemplo, o Francis Fukuyama, que é o foco imperialista. Daí são as guerras no Oriente Médio e a ideia de você exercer o poder imperial com fins morais. Então, esse é o que está ali no slide, né? O com propriamente dito. E o outro grupo ficou conhecido como os paleoconservadores. E aí tem esse elefante, né? Que é o símbolo. E qual seria a questão dos paleoconservadores? É que o foco teria que ser na política interna. Então, é você combater os inimigos internos, defender a moral internamente, combater o comunismo internamente. Está totalmente de acordo com essa doutrina da guerra revolucionária, do inimigo interno. E esse é um dos outros elementos que influenciaram a formação das Forças Armadas ideologicamente no Brasil. E isso teve muita influência no Brasil, e eu não tinha ideia disso, do Olavo de Carvalho. Eu não sei se vocês conseguem ver a foto dele aí. Por quê? O Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa, ele tem formação nos Estados Unidos, ele repete quase integralmente esse pensamento neoconservador de origem norte-americana. Ele dá palestras nos quartéis desde 1990. Ele ganhou a medalha do Pacificador em 1999. Ele participou de eventos para as organizações dos militares desde 2001. Ele participou do projeto História Oral do Exército na Revolução de 64, em 2002. Ele começou a frequentar o clube militar com a eleição de Lula. E ele foi um dos primeiros a falar das conspirações do Foro de São Paulo. Então, uma figura essencial na formação ideológica das Forças Armadas é o Olavo de Carvalho. E aí que cai por terra essa ideia de que há um núcleo ideológico e há um núcleo técnico. E essa ideia do núcleo técnico, ela se dissolveu mais ainda depois, especialmente com a gestão do Pazuello, conduzindo a política do Brasil para a Covid, que foi uma política altamente orientada ideologicamente, com poucos resultados técnicos, tanto que ele não quer nem depor na CPI hoje, né? Deixa eu admitir a pessoa aqui. E tem uma coisa que eu descobri estudando para essa aula, que eu não sei se vocês sabem, mas isso para mim é uma coisa que ao descobrir isso fez muito sentido. O Ernesto Araújo, ex-chanceler, que é contra o globalismo, que é um olavista de carteirinha, o Ernesto Araújo é filho do PGR do Geisel, Procurador-Geral da República do Geisel, é o pai do Ernesto Araújo. E por que isso é importante? Porque isso mostra que essa ideia do não é que mostra, isso é um indício do quanto essa ideologia
antiglobalista, tradicionalista, pelos valores morais, contra a esquerda, como isso está, essa relação entre exército e esse pensamento do Olavo de Carvalho, ele está forte. E o Ernesto Araújo é um exemplo disso, né? Eu achei que ficou, para mim explicou o fato do Ernesto Araújo defender essas posições, porque ele vem de uma formação próxima dos militares desde criança, provavelmente, né? Eu suponho, né? Não que existem evidências, mas é provável que ele venha do meio desse ambiente, já que o seu pai era o procurador-geral da República indicado pelo Geisel. E tem outro nó, outro eixo explicativo aqui também, que um dos paleoconservadores mais relevantes é o William Lindt, que é um membro da direita cristã nos Estados Unidos, e foi ele que cunhou esse termo, guerra de quarta geração ou guerra híbrida, que nós vimos na aula 2, que é essa guerra que não diferencia, novamente, meios militares e não militares, e que quer desestabilizar governos não alinhados aos Estados Unidos com base em campanhas de informação. Então, esse é o quadro dos antecedentes ideológicos que levaram, ao final, que as Forças Armadas apoiassem o Bolsonaro para presidente da República. Bom, e agora a gente entra nessa questão do Brasil no contexto da guerra híbrida, que é o argumento do Piero Leiner. Bom, durante os governos Lula, e aí você tem uma foto do Lula, carismático, como sempre, ao lado isso provavelmente em São Gabriel da Cachoeira, ao lado de um oficial das Forças Armadas. E durante os governos Lula, em resumo, o Exército, as Forças Armadas, de maneira geral, elas estavam institucionalmente recolhidas, mas o que se fala? Que internamente elas estavam abertas para a política. O que significa isso? Dentro dos textos militares, tem muito essa expressão sinergias. Então, que no caso era a formação de grupos de estudos, turmas e sinergias entre militares, desembargadores, juízes, procuradores e delegados. Isso faz parte da pesquisa do Piero Leiner. Então, existia uma movimentação interna, construção de sinergias e atenção, militares, inclusive com juízes e membros do sistema de justiça, mas você tinha ali uma aparente boa relação do Lula com as Forças Armadas. Mas aí você tem essa figura aqui como presidente da República e quem assume depois? Dilma. Terrorista, capturada, assaltante, ex-guerrilheira. Para usar uma expressão coloquial, o caldo entornou com a Dilma presidente, pelo fato de ela ser quem ela é. E aí tem a foto da Dilma capturada, né? E essa foto super emblemática do julgamento dela, em que é ela com uma postura altiva, serena, triste, mas serena, e os algozes dela com os rostos tampados. Bom, essa pessoa, ao final, ela foi deposta em grande parte pela ação das Forças Armadas. Essa é uma foto premiada do Estadão, do Wilson de Souza Júnior. E o Piero Leiner e outros autores também argumentam o papel das Forças Armadas na deposição da Dilma. Por quê? Bom, primeiro, ela era uma guerrilheira. Depois, por causa do Plano Nacional de Direitos Humanos de 2010, a gente abordou isso na aula passada, o Plano Nacional previa uma Comissão Nacional da Verdade. E no governo Dilma, essa Comissão Nacional foi criada por lei e instaurou o seu relatório. A CNV, como dizem os autores, ela acionou o gatilho corporativo das Forças Armadas e ela inflou uma mobilização geral contra a Dilma. Na leitura deles, eram os ex-comunistas
querendo vingança e buscando um novo comunismo internacional. E por que um novo comunismo internacional? Por causa da China. Alguns fatores fizeram acender esse sinal vermelho nas Forças Armadas. Vitória da China no leilão do campo de Libra do pré-sal em 2013, a participação da China na usina de Belo Monte, nos linhões da Eletrobras e nos BRICS, em parcerias comerciais feitas com Yuan. Aí tem essa charge, né, a Dilma, né, ali junto com a China, dando uma banana para os Estados Unidos, e isso provocou esse alerta nos meios militares. Em 2014, o Celso Amorim era ministro das Relações, ministro da Defesa, e ele mandou um ofício para a Comissão Nacional da Verdade. Ele admitiu que as Forças Armadas não tinham elementos suficientes para contestar as violações de direitos humanos atribuídas a elas. E uma semana depois, 27 generais divulgaram um manifesto em que aparece a ideia de que o PT é uma organização criminosa que tomou conta do governo. E nesse contexto, em reação, assim, nesse contexto, resumindo, das sinergias que já eram formadas, no contexto ideológico que já existia, de luta contra um comunismo interno, contra um inimigo interno que crescentemente vai sendo associado com o PT, 3 ideias centrais foram consolidadas nos meios militares. Que o PT dividiu o Brasil produzindo a luta de classes, esse argumento clássico, né, da direita, de que a luta de classes ela é produzida, a esquerda é que divide a sociedade, né? O PT aparelhou o Estado para criar uma revolução gramsciana, e isso aqui eu acabei não comentando antes, mas a crítica ao Gramsci, ela é central no pensamento neoconservador, ela é central no pensamento anticomunista de maneira geral, e isso estava... O Olavo de Carvalho fala muito sobre o Gramsci também. Isso estava presente nesses meios militares, de que o PT queria aparelhar o Estado para criar uma revolução gramsciana, e que o PT se transformou em uma organização criminosa, que enredou as elites empresariais e que tomou o Estado. E aí, depois da Comissão Nacional da Verdade, desse ofício do Celso Amorim, aí, em 2014, o general Mourão começa a dar palestras. Em 2014, o Bolsonaro vai para a formatura de cadetes da AMAN, que é aquela lá que eu tinha mostrado. E aí que começa uma politização mais aberta das Forças Armadas. Isso tudo, apesar do PT ter sido uma época de ouro para as Forças Armadas. As instalações foram modernizadas, houve novas construções, houve manutenção, retomada do submarino nuclear, fechamento de acordo de caças com a Suécia, uma série de projetos aprovados. Do ponto de vista das verbas, a era PT foi uma era de ouro, assim como foi para a Polícia Federal também. E foram 2 corporações que se voltaram politicamente contra o PT, usando das suas capacidades institucionais. Bom, então esse é um pouco a cronologia. Mas tem um outro fator aí que o Piero Lehner, que ele sublinha muito, que é a MINUSTAH, que foi a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, com a participação, com a coordenação das Forças Armadas brasileiras. Então, deixa eu olhar o chat aqui.
Não conheço nenhuma bibliografia sobre o processo de impeachment, especialmente, mas esse livro do Piero Lehner é muito revelador sobre a participação política, e eu vou continuar falando desse livro. Por que não se conseguiu condenar os militares ao efetivar as recomendações do relatório da Comissão Nacional da Verdade? Aí eu acho que é uma pergunta complexa de ser respondida, né? Bom, missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, MINUSTAH, durou entre 2005 e 2017. Qual é a questão? Primeiro que essa missão, ela deu aos militares uma experiência de governo. Eles tinham a função lá não só de pacificar, mas de coordenar a ação das agências internacionais, das ONGs, da administração, a relação com as elites locais, o governo incipiente e elaborar eleições. Então, primeira coisa. E a segunda coisa foi a assimilação sobre os conceitos e o material de guerra não convencional vindo dos Estados Unidos. Foi ali que as Forças Armadas, segundo Piero Lehner, se atentaram para o papel da comunicação nas guerras atuais, nas guerras híbridas, e na ideia das ameaças internas. E a missão foi tão importante que foram 11 comandantes nesses anos e quase todos assumiram ministérios centrais depois que voltaram, em algum momento depois que voltaram. E o que o Piero Lehner supôs? Que a partir da assimilação desse material de guerra não convencional, foi desenhada uma estratégia que era a seguinte: do bad cop, do mal, não são policiais, mas é o bad cop, o mal policial, e o good cop, o bom policial. O que ele quer dizer com isso? Bom, o general Heleno voltou do Haiti, ele assumiu o comando militar da Amazônia e ele assumiu imediatamente um tom muito conflitivo. E o que o Heleno declarou numa entrevista que ele deu? Que, enquanto ele comandava a MINUSTAH, ele atendia pessoalmente as solicitações da mídia internacional e pôde vivenciar todos os aspectos que cercam as atividades de comunicação social. Veja, um general comunicador. Para o Piero Lehner, ele voltou apto a conduzir uma estratégia de guerra híbrida. Essa estratégia que tem a comunicação no seu centro. Tanto que ele foi diretor de comunicação do Comitê Olímpico. E o good cop seria o Vilas Boas. E sempre, até o Twitter, ou um pouco antes do Twitter que ele fez, passou a imagem de que as Forças Armadas estavam absolutamente comprometidas com a legalidade e que o Exército era uma instituição de Estado e não de governo. Tanto que até alguns anos atrás, os setores progressistas sempre falavam, não, o Vilas Boas não, o Vilas Boas é um cara bom, é um cara equilibrado. Mas o que o Piero Lehner supôs? Que foi uma estratégia montada, liderada pelos dois, que tem papéis absolutamente centrais na eleição do governo do Bolsonaro. E tem dois documentos que mostram também para o Piero Lehner a estratégia de guerra híbrida e de combate ao inimigo interno. Um foi a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, que foi baseada no modelo dos Estados Unidos, e ele faz lá todo um resgate, dizendo que essa Estratégia Nacional de Defesa ela foi elaborada às pressas. E ele pergunta, por que ser elaborada às pressas se o Brasil não estava na iminência de uma guerra, nem cheiro disso? Por quê? Porque a guerra é a guerra contra o inimigo interno. Em 2010, passa a ganhar peso nos currículos a ideia de terreno humano, que é essa ideia que faz parte do conceito de guerras híbridas, que é essa que não se trava no campo geográfico, mas que se trava na disputa de ideias. E em 2012, foi lançado esse programa, Projeto do Exército Brasileiro, Pró-Força,
que incluíam capacidades relacionadas às novas ameaças, terrorismo, narcotráfico, crime organizado, ataques cibernéticos, temática do meio ambiente, questões relativas a etnias, isso são aspas, movimentos sociais e de cunho revolucionário ou ideológico. Então, que incorporou esse conjunto de conceitos no centro das novas ameaças. Em síntese, dizendo que a versão das notícias é decisiva para a conquista da opinião pública e para o êxito das operações, e considerando novos fatores como influência das guerras digitais, o que é exatamente a definição de guerra híbrida que a gente viu na segunda aula. Então, essa é a tese do Piero Lehner, que os militares... Esse é o livro, a carta do livro, que os militares provocaram uma guerra híbrida, ou seja, uma operação psicológica interna, fazendo com que diversos atores operassem a seu favor, numa estratégia de abordagem indireta. E o general Heleno vislumbrou esse cenário, sendo comandante da MINUSTAH, e que isso foi uma cooperação combinada com o general Vilas Boas, somando as pontes no mundo político, empresarial, nas elites financeiras, na Polícia Federal, com procuradores e juízes que eles já tinham. E eles fizeram essa operação que envolveu 3 elementos. Camuflagem, ninguém percebeu, e ninguém percebeu mesmo. Isso tudo aconteceu nas barbas dos governos PT, nas barbas da democracia. Abordagem indireta, utilizando-se do judiciário dos meios de comunicação, ou seja, não se utilizando diretamente dos meios militares, não com um tanque na rua. E criptografia. Isso Piero Lehner chama das bombas semióticas. Isso tem a ver com a estratégia do good cop e do bad cop. Porque você fica... São os conceitos jogados na opinião pública, nas redes, que você perde a noção de quem é aliado e de quem é inimigo. Essas intenções, essa criptografia, essa camuflagem, ela foi caindo com o tempo, quando ela não era mais necessária. Então, quando Vilas Boas começou a dar declarações, depois do impeachment da Dilma em 2016, quando a Dilma saiu do governo, houve uma mudança da postura do Exército, que em 2017 entrou de maneira praticamente institucional na campanha do Bolsonaro, e é revelada quando, em 2017, o Sérgio Moro ganha simplesmente a Ordem do Mérito Militar e, sem nenhum problema, e aqui eu estou citando, de dizer que a justiça estava sob a mira de um tanque, o Twitter do general Vilas Boas, à véspera do julgamento do habeas corpus do Lula, em 2018. Assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e respeito à Constituição, à paz social, à democracia, e como se mantém atento às suas missões institucionais. Esse Twitter, que agora recentemente ele revelou que foi escrito por um conjunto de generais, que um dos ministros do Supremo criticaram e que ele ainda debochou nas redes, falou: agora vocês estão reclamando como se vocês não tivessem percebido que era uma ameaça ilegítima em 2018. Qualquer um que quisesse ver via que isso era uma ameaça ilegítima às instituições civis e democráticas. E esse apoio rendeu aos militares ter alguém alinhado a seu projeto ideológico, que é esse projeto relacionado ao combate ao comunismo, aos valores, à defesa dos valores tradicionais e ao combate à esquerda como um inimigo interno, como principal inimigo. Tanto que na aula passada nós vimos a ênfase das falas do Bolsonaro contra Cuba, contra o comunismo
em ódio à ditadura militar. Então, não é à toa, as Forças Armadas escolheram alguém que está de acordo com o seu pensamento, isso se nós considerarmos válidos os argumentos desses autores, e rendeu a eles muitos postos também. Tem um TCU que fala que são 6 mil militares em funções civis no governo federal, são 8, eu não sei se esse levantamento ele está exatamente atualizado, mas é útil, porque muda muito, né? Mas são 8 representantes das Forças Armadas nos ministérios, que é um número maior de todos os governos, exceto de todos os governos da ditadura militar. É uma presença sem precedentes dos militares em postos civis no governo. E isso mesmo com... Então, nós falamos da saída do Santos Cruz. O Santos Cruz saiu e as Forças Armadas permaneceram no governo em nome do combate à corrupção. Depois, o Sérgio Moro saiu, acusando o Bolsonaro de impedi-lo de combater a corrupção, e os militares ficaram no governo, mesmo quando a pauta da corrupção se dissolveu. Por quê? Aí os autores falam, muito por conta dos interesses corporativos das Forças Armadas, que é não perder os cargos, não perder aqui os DAS, que são os cargos de confiança, que são esses que aumentam os salários, não perder enfim, todos os benefícios, não perder os cargos nas administrações das estatais, que você recebe jeton por cada reunião que você participa. Então, não perder esses benefícios fisiológicos. E vários autores reiteraram isso na imprensa, quando teve essa troca recente aí, que saiu o ministro da Defesa e colocou outro. Aí, o que os autores falaram? Se vocês forem ler as matérias que saíram com especialistas falando que toda a mídia ficou pintando a ideia de que o ministro anterior queria defender as Forças Armadas como instituição de Estado, mas os autores falam, mas como? O Bolsonaro ele já está anunciando que quer romper com a democracia, que quer romper com as instituições da democracia representativa há muito tempo, as Forças Armadas não fizeram nada contra isso. Mas como? Sendo que ele não mudou um pingo o projeto dele em relação a qualquer coisa. As Forças Armadas continuaram, permitiram que o Pazuello continuasse ministro da Saúde, mesmo depois de todo o desastre que aconteceu. Então, o que os autores colocam é que essas são brigas internas. Mesma coisa quando você tem na esquerda, tem as correntes lá do partido A, o partido B, elas brigam entre si, uma sai, outra fica. Então, são disputas internas dentro do mesmo campo político. E se diz que os militares não sairão do governo, por duas razões. Por conta dos interesses corporativos e fisiológicos, e por conta de ser alguém que defende a sua ideologia, construída e consolidada há muito tempo. Bom, pessoal, agora nós vamos para as milícias. E aqui eu estou falando de um livro do Bruno Paes Manso, República das Milícias, outro livro cuja leitura eu recomendo fortemente para entender o Bolsonaro. Inclusive, o Marcelo Freixo encontrou o Lula nessa semana, em que o Lula está fazendo articulações em Brasília, provavelmente para as eleições do ano que vem, e o Lula posta exatamente com a foto desse livro, República das Milícias, do Bruno Paes Manso. O termo milícias foi usado pela primeira vez numa reportagem do Globo, em 2005, da Vera Araújo. A origem é mais ou menos a partir de 2002, em 2 núcleos de formação, na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, e em Campo Grande, Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Essa reportagem de 2005 fala: milícias expulsam o tráfico. Grupos de policiais assumem o controle de 42 favelas, mas há denúncias de abuso. Então, nesse momento, você via as milícias como algo positivo, porque, afinal, eles expulsaram o tráfico, mas há denúncias de abuso. Então, são críticas pontuais, esse fenômeno para o qual a sociedade começava a olhar e pensar: o que será
que significa isso, né? Tem um episódio que um delegado relatou na CPI das milícias que ilustra o que é esse processo. E um grupo de policiais militares numa dessas comunidades estava cansado dos atrasos nos pagamentos de propina pelo tráfico. Aí o que esses policiais fizeram? Eles executaram um grupo de traficantes. E eles perderam momentaneamente a perda dos financiadores, porque eles estavam reclamando do não pagamento de propina, mas eles ficaram sem quem pagasse propina para eles, porque eles mataram os caras. Aí o que eles fizeram? Eles perceberam que eles próprios poderiam ganhar dinheiro nesses territórios sem intermediários. Então, essa é um pouco a origem das milícias. O que é uma milícia? E aqui eu estou usando um contexto de um relatório do grupo GENI, está na bibliografia do curso. É um grupo para controle de território, mercados e grupos populacionais, com a participação de agentes públicos, seja membros do judiciário, parlamentares, policiais civis e militares da ativa e da reserva. Então, uma milícia é definida como um grupo que busca o controle do território ou de mercados ou de grupos populacionais, nos quais agentes públicos participam, e as prerrogativas desses agentes públicos elas são essenciais para uma milícia funcionar. São basicamente, principalmente policiais, grupos que envolvem civis e policiais, que são remunerados com taxa de segurança paga à Associação de Moradores do local, venda exclusiva de gás, instalação de gato, eletricidade e água. Depois, posteriormente, também o tal do gato net, né, de TV a cabo, aluguel de quartos nas lajes, cobrança de táxi, de mototáxi e transporte alternativo. Em troca de quê? Em troca de oprimir os bandidos. E aí a ambiguidade, né? O Flávio havia feito essa pergunta. Mas como assim? Se são bandidos? Mas é um grupo criminoso isso é essencial na ideologia das milícias. Que eles existem para oprimir bandidos e proibir as drogas e o tráfico. Em troca também, eventualmente, eles asfaltam parte das ruas, eles pagam moradores para varrer a rua, fazem algumas ações de assistência social, como fornecimento de cesta básica. Tem um exemplo clássico, você vê um garoto andando descalço, você vai lá e dá um chinelo para ele. As milícias são caracterizadas pelo acesso fácil a armamento, porque elas são integradas por agentes de segurança, normalmente que fazem apreensões de arma e que têm acesso a armas. E existem rituais de poder nas milícias, que é o famoso churrasco com a presença de homens uniformizados e armados que passam a mensagem para aquela comunidade de quem é que manda ali. E elas atuam com base na repressão dos crimes, dos criminosos, por exemplo, dando lições. Teve um caso de um vendedor de gás que insistia em entrar numa comunidade, sendo que naquela comunidade havia um monopólio da venda de gás. Aí eles queimaram a moto. Ou um garoto que usava droga na comunidade não podia usar droga. Eles foram lá e quebraram os 2 braços do garoto. Então, elas são baseadas nessa ideia de dar lições ou, em último caso, em cometer homicídios. E qual é essa ideologia das milícias? E aí tem uma foto do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, porque cada um dos dois tem discursos em plenário, como parlamentares, defendendo as milícias. Mas, de uma maneira geral, o que é a ideologia das milícias de acordo com a definição, com a percepção do Bruno Paes Manso, que é um jornalista, mas que fez entrevista, em grande parte você pode considerar entrevistas em profundidade. Se eu estiver usando um termo incorreto, os antropólogos que estão aqui me corrijam.
Então, ela está baseada qual a ideologia nas milícias? É a necessidade dessas lições ou no limite dos assassinatos para você combater os bandidos e o tráfico. Tem um caso, por exemplo, dessa ideia de você combater os bandidos. É a chacina da Via Show. Estava tendo um show, um evento nessa Via Show, que é um lugar de shows lá no Rio de Janeiro, e 1 ou 2 garotos foram para comprar cachorro-quente e não queriam pagar. Aí eles foram executados, porque eles não queriam pagar o cachorro-quente. Então, a ideia do homicídio para você combater os bandidos e o tráfico. Faz parte da ideologia das milícias, a ideia dos cidadãos de bem contra a ameaça dos criminosos. Para você anular a violência, você tem que ser mais violento que o criminoso. Esse exemplo do cachorro da Via Show. Os inimigos são os bandidos e os defensores de direitos humanos, que defendem os bandidos. Isso está muito claro. O Bolsonaro tem muitas falas contra. O Bolsonaro, como candidato, ele chegou a falar: eu vou resolver o problema da criminalidade acabando com as organizações de direitos humanos. Porque a criminalidade existe por causa das organizações de direitos humanos que protegem os bandidos. E tem uma frase interessante do Bruno Paes Manso que é a seguinte: não se trata de uma questão trivial, uma vez que o crescimento das cidades civilizadas dependeu justamente da consolidação do tabu que interditou os assassinatos e monopolizou a violência no Estado. E a ideia de que os assassinatos não são um problema, outros crimes são mais graves, então tem um depoimento. Você pode matar quem você quiser. Isso um entrevistado pelo Bruno Paes Manso falou. Você pode matar quem você quiser. Mas se eu te ver na cadeia como um corrupto, esquece que você tem pai. Aí o rapaz fala: meu pai é super bravo, mas ele não esquenta a cabeça de eu matar, só se eu roubar. Então, esse ambiente, esse universo das ideologias, faz parte da ideologia das milícias. Sim, alguém comentou aqui, eu não consegui ler todas as mensagens, mas é isso, é a pena de morte, sendo que não existe pena de morte no Brasil, e sendo que qualquer pena, ela é antecedida do devido processo legal. Então, nesse caso, são execuções sumárias, né? Aí um discurso do Flávio Bolsonaro, 2008. Não se pode simplesmente estigmatizar as milícias. A milícia nada mais é do que um conjunto de policiais, militares ou não, regidos por uma certa hierarquia e disciplina, buscando, sem dúvida, expurgar do seio da comunidade o que há de pior, que são os criminosos. Há uma série de benefícios nisso. Eu, por exemplo, gostaria de pagar 20, 30 reais, 40 reais para não ter meu carro furtado. E em 2008 também, depois do relatório da CPI das milícias, que foi presidida pelo Marcelo Freixo no Rio, Bolsonaro faz um discurso. Querem atacar o miliciano, que passou a ser o símbolo de maldade e pior do que os traficantes. Então, muito, muito forte essa questão da oposição entre as milícias e o tráfico. Existe miliciano que não tem nada a ver com gatunete, com venda de gás. Como ele ganha R$ 850 por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro, e ele tem a sua própria arma, ele organiza a segurança da sua comunidade. Não tem nada a ver com milícia ou exploração de gatunete, venda de gás ou transporte alternativo. Esse discurso do Bolsonaro é praticamente uma definição do que é uma milícia, que é um bombeiro ou um policial que ganha R$ 850 por mês, ele tem a sua própria arma, ele organiza a segurança na sua comunidade. O Bolsonaro diz que não tem nada a ver com exploração de gatunete, mas os pesquisadores dizem que tem. Em 2018, difícil escolher em quem acreditar, né, gente? Difícil. Em 2018,
Bolsonaro volta atrás desse discurso durante a campanha. Ele diz que é contra a ação dos milicianos, e ele fala o seguinte, que as milícias tinham plena aceitação popular, mas que elas acabaram se desvirtuando. Então, isso é importante, porque essa defesa aberta das milícias, pelo menos durante a campanha, o Bolsonaro recuou delas. E o autor ainda fala, durante as entrevistas ele ouviu muitas vezes a pergunta, tráfico ou milícia? Como se as instituições democráticas, a garantia de direitos, não fizesse parte do catálogo de escolhas. E é justamente isso que o Bolsonaro, ainda como presidente, ele continua espalhando pelo país. Você não tem alternativa de instituições democráticas, devido ao processo legal, você tem essa alternativa de milícias. O Bolsonaro fala isso o tempo todo. Ou é o crime, ou é a solução armada que ele pretende, que também é criminosa. O Bolsonaro, é isso que a gente vai comentar agora, ele não está só ligado à ideologia das milícias. O Bolsonaro ele tem um histórico familiar de relação com as milícias. Bom, o Bolsonaro, vamos lá. Vou tomar uma água aqui. O Bolsonaro sempre foi um político contrário à corrupção, o que faz parte desse catálogo das milícias, que elas são contra a corrupção. Na reunião de ministros, ele fala sobre isso, é um pouco parecido com essa coisa que o rapaz falou na entrevista. Ah, meu pai pode me ver, meu pai não liga se eu matar, mas meu pai liga se eu roubar. Bolsonaro, naquela reunião ministerial, ele fala assim, o pessoal está aqui me criticando por defender golpe de Estado. Ele não fala golpe de Estado, mas enfim, foi na época daquelas manifestações antidemocráticas. Como se isso fosse o problema. O problema não, o problema é se me pegarem roubando. O Bolsonaro sempre defendeu essa guerra violenta contra o crime, defensor das execuções sumárias, seja como deputado, seja como candidato, seja como presidente, sempre foi um defensor das execuções sumárias. Até tem uma declaração muito triste que ele deu, porque ele falou assim, se fosse aprovada a excludente de ilicitude, que na verdade já existe excludente de ilicitude para os policiais que matam em serviço, mas isso queria ser ampliado. E o Bolsonaro fala assim, eles vão morrer na rua igual barata. E uns dias depois, aquela menina Ágata foi executada, quando ela estava com um voo numa van, eu acho. Então é isso, uma guerra violenta contra o crime, a defesa da execução sumária não importa as consequências, isso eles consideram como externalidades inevitáveis, e ele quer o armamento da população. Então ele sempre, por diversas fases, ele defendeu uma ideologia de milícia. Mas não é só isso. O Flávio Bolsonaro, essa imagem eu peguei da Folha de São Paulo, é uma matéria da Folha de São Paulo que fala o PowerPoint de Bolsonaro com as milícias. Então, fala aí várias ligações deles. Eu vou falar algumas das principais, mas vocês veem que quem está no centro da imagem é o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele foi eleito deputado estadual em 2002, já se pretendendo como representante dos guerreiros fardados. E o articulador dessa rede de apoio do Flávio Bolsonaro sempre foi o Queiroz, o famoso Queiroz, que está aqui na foto com ele. O Queiroz, ele é amigo do Bolsonaro desde 1984. E onde eles se conheceram? Na artilharia da campanha paraquedista. Aqueles paraquedistas, os paraquedistas que fundaram a Centelha Nativista, que é aquela organização de extrema-direita, paraquedistas que tem esse como lema Brasil acima de tudo. Duas são as figuras principais da relação dos Bolsonaro com as milícias. O Queiroz, que é esse que está aqui embaixo na foto, e o outro é Adriano da Nóbrega,
que é esse que está aqui, com uma foto com uma régua de altura. O Fabrício e o Adriano se conheceram em 2003, no 18º Batalhão de Jacarepaguá, que é o batalhão que está associado à fundação das milícias ali em Rio das Pedras. Eles atuaram juntos em um homicídio na Cidade de Deus. Em 2007, o Queiroz se tornou faz-tudo no gabinete do Flávio. A filha dele, tá, tem a foto dela aqui, essa moça bonita aqui. Ela é personal trainer, ela era empregada do gabinete em Brasília. A esposa do Adriano foi empregada no gabinete do Flávio em 2008. Em 2019, um relatório do Ministério Público apontou como chefe das milícias de Rio das Pedras e Muzema o Adriano da Nóbrega. E o Adriano da Nóbrega também se apontou com o tempo como chefe da quadrilha, da organização criminosa chamada Escritório do Crime. O Flávio entregou, ao longo como deputado estadual, 32 medalhas a policiais e aprovou 495 moções, mesmo aqueles flagrados em ações suspeitas. O que seria o segundo na hierarquia da milícia do Rio das Pedras, que é o Ronald, ele que foi acusado de participar dessa chacina da Via Show, e foi um dos rapazes que não quiseram pagar o lanche. Foram 4 jovens mortos. 3 meses depois da chacina, ele foi homenageado pelo Flávio. Em 2003, tanto o Adriano quanto o Flávio receberam uma moção de louvor e congratulações. Um mês depois, o Adriano e outros colegas, eles foram presos por sequestro, tortura e extorsão de 3 jovens num bairro chamado Parada de Lucas. É o seguinte, tinha um guardador de carros chamado Leandro, e ele tinha sido espancado porque o pessoal das milícias queria que ele pagasse R$1.000. E ele foi fazer denúncia na inspetoria de polícia, que foi um órgão que o garotinho criou para o controle externo da atividade policial. E um pouco depois dele fazer essa denúncia, ele foi assassinado. E o Adriano e alguns colegas, eles foram indiciados por homicídio qualificado. Em 2005, depois disso, o Adriano foi novamente homenageado, dessa vez recebendo a medalha Tiradentes. E nesse ano, o Adriano foi condenado no Tribunal do Júri. E pouco depois, o Bolsonaro foi para a tribuna da Câmara para defender o Adriano. Tem esse discurso nos anais da Câmara, eu li. Ele fala que o júri foi equivocado, que o Adriano foi vítima de uma série de erros e conspirações e que o júri tinha que ser revisto. Isso é muito importante. Um deputado federal participou do tribunal do júri de um policial militar acusado de executar um guardador de carros, e dias depois esse deputado federal vai na tribuna da Câmara fazer um discurso contra o júri. O Adriano, vocês lembram, ele foi morto em 9 de fevereiro de 2020, numa operação que ele era uma testemunha-chave do homicídio da Marielle. E o Queiroz foi preso em 2020, tem aquela cena famosa do colchão atrás, investigado pelas rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele estava no sítio do Frederico Wassef, que é advogado do Flávio, que eu acho que uns dias antes tinha ido falar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então, são várias, e essa reportagem da Folha de São Paulo é até mais detalhada, se vocês quiserem ler, vocês colocam PowerPoint das milícias, daí vai vir essa reportagem da Folha.
essa série de ligações, contratações em gabinetes, homenagens. Então, basicamente, a ligação do Bolsonaro, do clã Bolsonaro com as milícias, ela tem duas ordens. Uma, no sentido deles defenderem a ideologia das milícias, e outro, por diversas formas, terem relação com indivíduos que são acusados e suspeitos e condenados por atividades relacionadas às milícias. E o que vem aí nesse contexto? Vem a execução da Marielle. Esse é um capítulo também do livro do Bruno Paes Manso, né, República das Milícias. A Marielle era uma liderança, uma política negra de periferia. Ela trabalhava, antes de ser eleita, com o Marcelo Freixo, que foi esse líder da CPI das milícias, ela atuava nesse tema. Ela era LGBT, uma liderança sob todos os aspectos, contestatória e progressista. E o homicídio dela, e aí eu vou trazer dois aspectos aqui, que tem a ver com essa questão das milícias. O primeiro é que o assassinato dela revelou o esquema que existia na Delegacia de Homicídios do Rio. E aí quem explica isso também é o Bruno Paes Manso. O que o Bruno Paes Manso fala? Ele fala que em São Paulo, a Delegacia de Homicídios é um lugar de abnegados, porque morto não paga propina. Mas no Rio, não. Segundo ele, a Delegacia de Homicídios no Rio, você tem um modelo de negócios que é baseado em você embuchar assassinatos. Então, você tem um crime, um homicídio, e, através do pagamento de propina ou negociações, você pode tanto passar informações ao suspeito sobre as informações em curso, quanto isso do embuchar os assassinatos, que é incriminar outra pessoa que não foi aquela que cometeu o homicídio. Bom, dia 14 de março, a Marielle foi assassinada. No dia 24 de abril, apareceram os primeiros suspeitos. Um deles, o Ferreirinha, PM miliciano, e ele relatou o envolvimento do Orlando Curicica, que é esse que está na foto. Curicica defendeu até o fim que ele era inocente, que tinham embuchado um assassinato nele, e ele disse ter informações que levariam à real autoria dos homicídios. Ele fez greve de fome, ele não foi ouvido, colocaram mais 3 homicídios na conta dele, até que ele conseguiu ser transferido para um presídio federal em Mossoró. Em Mossoró, ele conseguiu ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República e pelo GAECO, que é o Grupo de Operações Especiais do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu não coloquei aqui, mas eu tive muito orgulho quando eu vi as fotos das responsáveis pelo GAECO, são todas mulheres, todas investigadoras, promotoras mulheres. E ele deu pistas que levaram aos executores do assassinato da Marielle, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Bom, existe uma série de evidências sobre o assassinato da Marielle, existe todo aquele trajetório do veículo, já existem muitas provas, a investigação andou, eu não vou repetir isso aqui, não é a minha intenção. A minha intenção é qual seria a relação disso com o presidente da República ou com pessoas próximas a ele. Foi isso que eu perguntei para o Bruno Paes Manso, que é o autor desse livro, e ele me chamou a atenção para uma parte que está escrita no livro dele. Só deixa eu olhar os comentários. Nossa, muitos comentários eu não vou conseguir ler. Bom, o chefe deles, foram eles que executaram a Marielle e o Anderson. O chefe deles era o Girão.
2019, chegou a se aventar que esses dois, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, eles eram membros do escritório do crime, do Adriano, aquele lá. Mas não, eles não são do escritório do crime. Qual que é a possível relação, né, desses homicídios? Horas depois que a Marielle foi executada, esse rapaz, Marcelo Giotti, ele foi executado também. E ele era marido da MC Samantha. E a MC Samantha é mulher do Cristiano Dirão. Desculpa, era ex-mulher do Cristiano Dirão. E o mandante, o que se diz é que o mandante da execução do Marcelo Giotti foi o Adriano. Então, a ideia é de que a execução da Marielle tenha sido uma execução casada, vocês entenderam? Uma quadrilha pode ter assassinado uma pessoa que era do interesse da outra quadrilha e vice-versa. Então, esse elemento que liga o clã Bolsonaro, pelas suas ligações com o Adriano, à execução da Marielle. E vocês devem ter visto, na semana passada, o The Intercept soltou uma matéria que mostra que, na época da execução do Adriano, trocas de mensagens que se referiam ao presidente, ao homem da casa de vidro ou ao Jair, codinomes muito misteriosos que dão a entender que a família, à época da execução do Adriano, procurou a família do Jair Bolsonaro. Então, essa é a execução da Marielle. Isso me chama atenção porque você tem aí não só a questão das milícias, que a Marielle lutava contra, mas toda a questão simbólica que a Marielle significa, que é mesmo de uma mulher preta, lésbica, no poder, e que isso foi silenciado. E isso mostra uma união dessa ideologia de milícias com uma ideologia super conservadora também, e é sobre isso que eu vou falar um pouco nesse próximo slide. Bom, então, em qual momento, em que elementos que os dois temas tratados nessa aula, que são os militares e as milícias, eles se unem? Bom, a ditadura militar, ela teve algumas características. A tortura em defesa da pátria e contra o comunismo. Então, talvez uma das origens dessa ideia das milícias de que é para você fazer o mal para fazer o bem. A tortura como política de Estado, isso que diz o Hélio Gaspari naqueles livros sobre a ditadura. E a aproximação das polícias com os militares, ou seja, os militares focados não contra inimigos externos, mas contra o inimigo interno, e as polícias e os militares unidos nesse propósito comum. Tem uma coisa que também é o Hélio Gaspari que fala, que é a questão dos militares de gabinete, da oposição entre esses militares de gabinete, que são aqueles que administravam o regime, mas que não sujavam as mãos com a tortura, em oposição aos militares do porão, aos militares que operavam o aparelho repressivo. E um dos oficiais desse grupo do porão é o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi quem estruturou o DOI-CODE paulista, ou seja, o Departamento de Operação de Informações de Defesa Interna. Então, é sempre importante pontuar a atuação dos militares contra os inimigos internos. Ele tentou articular uma disputa de narrativas contra os ex-guerrilheiros que passaram a mandar no país, entre aspas, com a redemocratização. Isso está no livro do Bruno Paes Manso.
Ele foi um dos grupos fundadores do Ternuma, que é Terrorismo Nunca Mais, que é o homônimo inverso do grupo Tortura Nunca Mais. Eu já mencionei isso numa aula anterior. Nessa linha de homônimos inversos, que mais tarde foi resgatada, Brasil sem homofobia, quer dizer, escola sem homofobia, escola sem partido, com esses grupos como o Ternuma, que é o Terrorismo Nunca Mais, o Ustra e outras figuras como o General Heleno começaram a ganhar mais adeptos. O Ustra escreveu o livro Orville, que é livro ao contrário, que é em resposta ao Brasil Nunca Mais. Esses manuscritos eles circularam muito nesses meios militares. E é interessante porque Orville, repito, é livro ao contrário. E é quase um atestado de que a verdade que ele coloca aí é uma verdade ao contrário também. Esse livro, Orville inspirou o livro A Verdade Sufocada, que retoma a narrativa do Orville. A Verdade Sufocada, segundo o Bruno Paes Manso, é um livro de extrema influência nos meios militares e o livro de cabeceira do Bolsonaro. E o Bruno Paes Manso argumenta que é nessa ideia da verdade sufocada, ou seja, da verdade que seria que os guerrilheiros destruíram o Brasil, que os militares salvaram o Brasil, que o Bruno Paes Manso acredita que é daí que vem a inspiração do lema do Bolsonaro, que é conheceis a verdade e a verdade vos libertará, que é um versículo bíblico muito utilizado pelo Bolsonaro. A votação do impeachment, por isso, para o Bruno Paes Manso, é um ciclo que se fecha. É um ciclo de defesa explícita. Eu me refiro àquele momento em que o Bolsonaro faz a ode ao Ustra na votação do impeachment. É o resgate de um torturador, o resgate de alguém de um executor do porão, e que vai retirando naquele momento a presidente da República eleita, que era uma dessas, entre aspas, guerrilheiras, entre aspas, que destruiu o Brasil. E é um ciclo que se fecha porque você vai de uma vítima da tortura à exaltação da tortura na sua retirada do poder, por alguém que pouco depois será eleito presidente da República, tendo como uma de suas bandeiras a defesa expressa da ditadura militar. Essas ideias do Ustra, elas têm uma capilaridade muito grande, e isso impressiona, porque o Rony Lessa, que foi um dos executores da Marielle, ele fazia pesquisas sobre o Ustra no Google. Isso mostra como, repito, esses textos, essas ideias defendidas pelo Ustra e a figura do Ustra inspirou não só militares, mas também milicianos. O Bruno Paes Manso ele argumenta, e isso é bem evidente, que desde a redemocratização, alguns militares se ressentiram da perda de protagonismo e se uniram em torno de ideias que vieram à tona só depois da eleição do Bolsonaro, que estavam presentes nesses meios, mas que não estavam explícitas no debate público. E uma das figuras centrais para que isso tenha acontecido é o Olavo de Carvalho, que para o Bruno Paes Manso é a figura que aproxima os militares ressentidos do antipetismo crescente. Novamente, o Olavo de Carvalho, mencionamos o Olavo de Carvalho antes no resgate do paleoconservadorismo. Tanto que na edição da Verdade Sufocada de 2007, o Ustra inclui trechos do Olavo de Carvalho. E tanto o Ustra está presente, e ele é quase que um elemento conector, que o Mourão, quando foi para a reserva, essa é a imagem do discurso do Mourão quando ele foi para a reserva. Ele chamou o Ustra de herói, e aí, entre aspas, combateu o terrorismo e a guerrilha, por isso é um herói.
novamente a exaltação de um torturador como herói, nessa ideia de combate ao comunismo. Bolsonaro recebeu a viúva do Ustra, não encontrei foto, mas encontrei essa foto do Eduardo Bolsonaro com a viúva do Ustra. E esses elementos reforçam aquilo também que foi dito antes, de que não há efetivamente uma diferença entre a ala técnica e a ala ideológica do governo. Essa ala técnica, o Mourão seria um representante, a ala ideológica liderada pelo Olavo de Carvalho. Eles têm muitas aproximações, e uma delas é justamente o Ustra e o que ele representa. Bolsonaro, para finalizar. O Bruno Paes Manso argumenta que ele venceu, em parte, porque a sociedade se seduziu com a ideia de violência redentora. E, de fato, como nós vimos naquelas pesquisas, nas aulas passadas, a violência urbana e a criminalidade é uma preocupação, e a falta de ordem é uma preocupação central dos cidadãos. O Bolsonaro propôs uma solução radical a isso, que é a violência. Outro aspecto desde a eleição do Bolsonaro, ele trabalha pela liberação das armas. Isso tem dois aspectos, e essa é a foto de quando foi assinado o decreto, os decretos pela liberação das armas. E aqui eu não quis nem fazer um resumo sobre isso, porque foram publicados os decretos, o governo teve que voltar atrás, ele publicou de novo, aí o Supremo suspendeu. Então tem uma batalha sobre isso. Mas o fato é que há dois aspectos na questão da liberação de armas. Um é que o armamento é essencial para as milícias sobreviverem. E para as milícias sobreviverem aí como controle de território, como controle de mercados e controle de populações. E o outro aspecto, e aí eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não coloquei, esqueci. É a fala do Bolsonaro na reunião ministerial. Ele é muito claro em dizer: eu quero população armada. Caso um inimigo político dele vença as eleições, para ter a população armada para combater esse inimigo político dele. E é isso que essa ideia da população armada que nos faz questionar em 2022. E se um candidato que não seja do Bolsonaro ganhar as eleições? A população vai estar armada na rua? Como vai ser a posse? Como seria a posse de um candidato progressista? Haveria pessoas aqui matando as outras nas ruas? Isso é uma consequência possível do armamento em massa da população.